Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estimo que estejam bem. Olha, bora para mais um vídeo aqui, vídeo de pós-jogo. Copa do Mundo acabou domingo, né? E o Santos já nos apresentou uma alegria, né? Uma alegria que não vinha acontecendo há um bom tempo. Só que o Santos também nos apresentou um amargor antes da Copa ter acabado, né? Terça-feira o Santos perdeu pro Botafogo, um jogo que podia ter ganho. Enfim, vamos falar sobre a alegria. O Santos ganhou de 4-1 da UCV, Universidade Central da Venezuela. Pelo playoff pelo mata-mata, vamos abortar essa palavra, né? Esse dialeto americanizado de playoff que estão tentando colocar no futebol e às vezes eu tô caindo. É mata-mata, fase de mata-mata. Santos ganhou de 4-1 o primeiro jogo, o mata contra a UCV. Jogo tranquilo, deu pra ver que a UCV era um time muito frágil, muito frágil. E acho que essa fragilidade aumentou porque o time tiveram algumas baixas, né? Dois dos artilheiros do time foram embora. A dupla de zaga não era titular, a que jogou contra o Santos. Então os zagueiros, entrou o terceiro zagueiro e o quarto. Se fosse pegar uma escalação ideal da UCV no ano, não seriam esses dois jogadores. Esses jogadores estariam no banco, ou um deles nem no banco estariam. Perderam os titulares. Enfim, é a primeira vez que muitos dos jogadores estavam jogando juntos ali. Então isso prejudicou muito o jogo. E acho que o jogador que mais nos apresentou risco, e nem foi tanto risco assim, foi o camisa 7, esqueci o nome do jogador, mas o camisa 7 da UCV joga pela esquerda ali, rapidinho, ciscador, enfim. E acho que o lance de mais risco que o Santos teve, fora o gol que o Moisés deu, o lamentável Moisés. O único lance que a UCV apresentou risco foi um dos últimos lances do primeiro tempo. O Santos já estava ganhando de 1-0. Teve o cruzamento, o jogador da UCV cabeceou na trave, mas a bola foi mais para fora do que para dentro. E o Brazão estava na jogada. O Brazão até se choca com a trave também. Então, dificilmente foi uma bola fraca, dificilmente sairia gol naquela jogada. Então o Santos não teve risco nenhum. O Santos deu o gol, né, que sofreu. E foi um jogo tranquilo em que Bom Tempo jogou bem, Roleiser jogou bem, Barreal jogou bem, Miguelito foi um pouco apagado, mas tudo bem. Eu acho que o Miguelito ele foi apagado porque as jogadas que ele fez. O Tassiano foi mal. O Tassiano foi mal finalizando, mas se apresentou bem na recomposição, sabe, fazendo pressão, desarmou algumas bolas, mas ele não pode ser o titular do Santos, não pode ser o reserva imediato do Gabigol. O Santos tem que resolver a situação financeira do time, tem que resolver, tem que pagar esses transfer bans e tem que fazer uma realocação dos jogadores. Tassiano não pode ser jogador do Santos. Rony, vamos dar uma colher de chá, porque ele é um jogador que muito voluntarioso, ele dá muito de si para poder jogar. E ele é um jogador que já foi muito vitorioso na carreira. Então eu acho que o Santos melhorando, o Santos estando com uma confiança maior, a confiança do time o conjunto do time vai aumentar e nisso ele também vai aumentar a confiança, né? Vai começar a acertar. Teve um gol que ele fez contra o Santos, que ele chutou, ele achou que tinha sido gol, aí ele tava comemorando já.
aí não tinha sido gol, a bola tava rolando ainda, ele tava de costas, aí a bola chegou nele, ele percebeu que o jogo tava rolando ainda, ele chutou sem ângulo e fez o gol no Santos, na Vila Belmiro. É um jogador que no Palmeiras esteve muito bem, no Atlético Mineiro Paranaense tem bons números, então acho que dá pra dar uma colher de chá. Agora o Tassiano ele falou, foi apontado pelo Rogério Ceni como um jogador que não é melhor nisso, não é melhor naquilo, não é melhor naquilo outro, só que ele encontra todas essas qualidades dos outros, ele é 50, 60 em todas essas qualidades. Ele não é o melhor no passe, ele não é o melhor na cabeçada, ele não é o mais rápido, ele não é o que marca melhor, mas ele faz tudo isso bem. Mas o Santos não pode ter um jogador que não seja o melhor marcador do Bahia, não seja o melhor finalizador do Bahia, não pode ser ele tem que ser pelo menos melhor em alguma coisa para poder ser camisa 9 do Santos, para poder pro Santos poder explicar o porquê pagou o que pagou por ele, né? Então não é um jogador que pode pode vestir a camisa do Santos. O Rony, pelo menos a explicação assim, erramos, ele é um jogador mas ele é um jogador que corre muito, ele é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Então a gente errou pensando num jogador campeão. Agora Tassiano não tem nada. Partida lamentável, né, em questão de finalização dele. Agora, o melhor do jogo, pra mim, foi o Gabriel Menino. Não pelo gol, mas antes do gol mesmo eu já tava falando assim, olha, o Gabriel Menino parece que ele achou uma posição legal, né? Parece que ele achou uma posição legal, porque ele cruza bem, ele finaliza bem, então a chegada dele na área pode ser vantajosa. O problema é que ele tá numa posição de um jogador que também se apresenta bem, né? Se ele fosse canhoto, talvez, e se ele estivesse jogando na esquerda, seria maravilhoso, porque a gente teria o Igor Vinícius na direita e o Gabriel Menino na esquerda. E a gente vai falar assim, não, mas a gente tem o Escobar às vezes quebra um galho. Mas aí a gente teria dois estilos de jogadores diferentes, né? O Gabriel Menino sendo um jogador que pisa na área, que tem o drible, que tem o chute, e o Escobar um jogador um pouco mais defensivo, que também apoia, mas o forte é ser defensivo, a recomposição. Já na direita, o Igor Vinícius ele não tem a finalização, só que ele pisa na área como jogador assistente, como o cara que vai dar um drible e vai tocar a bola pro meio. O Gabriel Menino pode ser esse cara que vai dar o passe, mas ele vai prezar mais pela finalização. Mas são jogadores que têm similaridades. Vamos ver num jogo em que o Gabriel Menino for acionado mais defensivamente. Vamos ver como que ele vai se comportar. E o meu medo é que o Gabriel Menino ele tem um pouco de Jorge. Ele tem um pouco de Jorge, de Soteldo. Ele é muito peladeiro. Eu acho que eu atribuo a ele a primeira derrota do Santos e a única vitória da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, porque o Santos tinha ali a vitória no pé dele. O Santos estava ganhando de 2-1, o Santos tinha virado o jogo. Ele já tinha feito um golaço. Aí o Santos estava num contra-ataque, acho que era 3-1 ou 3-2, ou enfim, 2-1, só que o Santos estava com superioridade e ele estava na entrada da área, então ele tinha espaço para levar mais a bola, ele tinha uma possibilidade de finalizar melhor, ele tinha o passe, só que ele chutou, ele foi afobado, ele chutou e recuou a bola pro goleiro. E o Santos acabou tomando a virada, não por culpa dele, né, tomar os gols que tomou, mas se ele mata o jogo ali já era, o Santos ganha. Então é o meu medo. Ele é meio peladeiro. Ontem ele deu uma caneta linda, mas ele deu uma caneta no jogador da UCV. Agora vamos ver se ele tentar uma caneta num Samuel Lino, sei lá, no Vitor Roque, no Flaco Lopes, no Caio Jorge, enfim, em vários jogadores que tem muita qualidade no Campeonato Brasileiro, no Carlos Eduardo. Vamos ver jogadores que estão na parte de baixo, mas tem uma certa qualidade. O Isidro Pita, o André Gomes do Vasco, que são jogadores que têm qualidade, que tem uma malandragem um pouco maior, que consegue pela postura corporal do jogador, consegue ler o que ele vai tentar fazer.
se ele vai se desempenhar bem, se ele vai conseguir, se ele vai continuar fazendo essas jogadinhas que a gente sabe que ele gosta de fazer. Ele também tem que melhorar uma questão de cartão amarelo, mas enfim, foi muito boa a partida dele. Tô criticando aqui ele, mas foi uma partida muito boa. Eu espero que ele consiga agregar nisso que ele quer, né? Ele quer ser o lateral, então espero que ele siga bem nisso. Barreal muito bem, jogou o jogo inteiro, não sei o porquê, eu acho que podia dar uma segurada. O Barreal é um jogador que sente o desgaste do jogo em alguns jogos. Contra o Palmeiras ele sentiu, ele até perde a bola do empate contra o Palmeiras. Santos ia ganhar aquele jogo, eu acho, quase toma uma virada. Contra o Fluminense ele morreu depois do gol mesmo, ele já até sai porque tava morto depois do golaço de cobertura que ele faz. Enfim, são alguns jogos em que ele cansa. E ele é um jogador que contribui jogando fora de posição. Às vezes ele joga como lateral na do Escobar. Então, se ele vai contribuir na posição dele e pode contribuir também na posição do Escobar, na lateral, ele é um jogador que pode ser poupado, né, deve ser poupado quando pode, né? Então acho que era uma possibilidade ali. Colocar vários meninos, poxa. Não entendi a entrada do Moisés também. Moisés já se mostrou um jogador muito descompromissado com o jogo. Ontem foi mais uma amostra disso. Ele olhou para o zagueiro chegando, para o atacante da UCV chegando. Ele demorou uma eternidade para fazer alguma coisa e não fez nada, perdeu a bola. O Santos tomou gol. O Santos tomou gol contra o Bahia, que ele não acompanhou a dobra no Escobar. Era o Escobar? Eu acho que era o Escobar. Mas a dobra no lateral esquerdo, ele não foi. Ele parou de correr até determinada área do campo. Aí o Santos tomou um empate. Enfim, eu acho que o Santos podia ter colocado o Nadson, podia ter colocado o Xavier, podia ter colocado outros meninos, podia ter colocado outro jogador. Pode até nem ser menino, pode até ser o Bilal Brahimi. Põe. Não dá para colocar o Moisés. Ele já se mostrou um cara descompromissado, fisicamente, mentalmente e taticamente com o time do Santos. O João Ananias, gostei da partida dele, mas tem uma postura dele que eu não curto muito. Tem algumas coisas que não podem acontecer em um jogo de uma qualidade um pouco maior. Teve um lance que a bola não bate na mão dele, mas ele, a bola vem, né, bem cruzada, a bola quica na frente dele, a bola quica entre as pernas dele, a bola passa por baixo da perna dele e passa por ele, né? Num jogo contra um time de qualidade maior, não pode acontecer isso. Teve um outro lance em que ele podia ter feito o pênalti ali, né? A gente consegue ver algumas coisas acontecendo antes de acontecer. Só que o jogador da UCV não foi malandro, porque a bola vai assim, eu acho que o Santos recuou errado, aí ele vai dar um bicão e o cara tá vindo por trás dele. Ele não tá vendo o cara, só que o cara ele vai com o corpo e não cai, né? Aí parece que o cara fez a falta no João Ananias. E isso é muito interpretativo, porque se o cara cai lá e fica se estribuchando lá no chão, rolando, fingindo que sofreu um baita chute, ele foi chutado, né? Ele se coloca à frente no corpo. O João Ananias não tinha visto ele e acaba chutando o jogador. Então é falta. Então ele tem que se ligar nessas coisinhas assim. E ele teve algumas jogadas muito legais de passe, né, tocando muito bem a bola. É um jogador que vai evoluir. Gostei muito dele nas primeiras partidas que ele jogou pelo Santos, mas acho que ele tem muito a evoluir. Meio campo bom, Oliva muito bem, Bom Tempo muito bem, Veríssimo não foi acionado, teve algumas falhazinhas de briga de disputa corporal, sabe? A bola vem devagar quicando assim, aí ele vai tentar cabecear, o cara tá puxando ele tá puxando o cara. Ele teve umas dificuldades assim.
Enfim, jogo tranquilo. Esse jogo que era pro Santos ganhar. Não imaginava que ia ganhar assim. Imaginava que ia ser 1-0, 2-1, 2-0 no máximo. 4-1, ok. Agora dá pra colocar um time misto com os reservas no banco. O jogo tá ficando feio. Aí coloca os titulares, mas eu acho que o Santos não. Eu acho impossível o Santos perder de 3-0, 4-1, 4-0, 5-0, a ponto de perder a classificação ou ir para os pênaltis. Eu acho que a classificação está assegurada. O Santos pode colocar um time reserva ou um time misto. Eu colocaria um time misto com as reservas no banco para não dar merda. E é isso, muito, muito bom o jogo. Santos conseguiu poupar alguns jogadores. Saiu o Lucas Veríssimo, saiu o Oliva, eu acho que foi o Oliva que saiu o Bom Tempo, saiu o Laser, descansou os caras, legal. Vai ter um tempo agora, sábado o Santos pega a Chapecoense. Espero que o Santos consiga fazer um bom jogo contra a Chapecoense. E é isso, muito bom, possivelmente classificado. Mas agora não, antes de começar esse jogo, durante esse jogo, o jogo mais importante é contra a Chapecoense. O Santos não pode perder para a Chapecoense. Tem jogos do Brasileiro agora. O Santos está com um jogo a mais agora no Brasileiro. Então tem jogos agora em que os times que estão à frente do Santos podem se distanciar mais. Então o Santos tem que ganhar para poder se distanciar dos times que estão atrás dele. Os times que não se distanciarem agora, que estão na frente do Santos, para o Santos alcançar esses times ou chegar nesses times que se distanciaram. Mas é isso. Santos Chapecoense é o jogo mais importante e é nóis. Ótima vitória do Santos.